E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro, e o papo por aqui hoje é astrologia chinesa. Uma forma, um sistema astrológico, aí, uma forma de olhar o céu que é bem diferente da astrologia ocidental, da astrologia que a gente conhece aqui no Brasil, no Ocidente. E quem vem trocar uma ideia com a gente hoje sobre isso é a consultora e astróloga de astrologia chinesa, a Marina Caramês. A Marina, ela tem uma experiência aí bem interessante na astrologia chinesa e também nas vertentes da astrologia chinesa. É uma consultora especializada em metafísica chinesa. E deixa que eu já vou dar as credenciais dela. Antes, deixa eu já puxar ela pro papo, dando boa noite aí pro Israel Pires, Luciana Coutinho, Manuela Freirinha. Deixa eu já puxar a Marina pra cá. As lives ficam salvas aqui nos Reels e também no YouTube, @Paulo Napoli, e agora no Facebook também, para quem é de Facebook. Então, se você quer conferir as lives que já rolaram, é só acessar. E agora sim, boa noite, Marina Caramês. Boa noite, obrigada, Paulo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, muito mesmo, estou super animada. Eba! Maravilha! Marina, primeiramente, obrigado então aí por aceitar esse convite, né? A Marina que tem um trabalho aí super bacana com a astrologia chinesa, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais aí do trabalho da Marina e também da astrologia chinesa. Sim, eu estou muito... Adorei as pessoas que mandaram perguntas, já quero agradecer, adorei as perguntas, super pertinente, acho que vai ajudar a entender bastante o que se passa com a astrologia chinesa, que ainda é muito desconhecida por aqui, né? A tradicional, principalmente, que depois eu vou explicar a diferença, né? Então, as perguntas vão, com certeza, enriquecer mais ainda a nossa live. Estou bem animada. Que maravilha, é isso aí. Para quem não sabe, eu abri hoje uma caixinha de perguntas, né? A Marina também estava recebendo perguntas aí para esse papo, porque de fato é uma vertente da astrologia que a gente conhece pouco aqui e hoje é um momento aí para a gente conhecer um pouco mais, né? A gente não vai conseguir explorar tudo da astrologia chinesa, mas eu acho que a gente vai sair daqui hoje com um entendimento mais clarificado aí do que se trata, né, Marina? Com certeza, né? Em uma hora dá para cobrir bastante coisa, dá mesmo, sim. Show de bola. Bom, antes da gente começar, deixa eu dar as credenciais da Marina, como eu sempre faço por aqui, né? Deixa eu só abrir aqui. Aqui está. A Marina Caramês, para quem não sabe, é consultora de metafísica chinesa, que abrange ciências como os 4 pilares do destino, o I Ching e o Feng Shui. Ela é graduada nessas 3 ciências pela Raymond Loews School of Feng Shui and Destiny em Hong Kong e São Francisco. E os seus trabalhos mais recentes foram publicados no portal Hoje em Dia e na revista Abril. Também é colunista na WeMystic, onde ela periodicamente publica artigos também de sua autoria sobre astrologia chinesa. Quando a Marina se mudou para Hong Kong, ela viveu lá 4 anos, né, Marina? Isso. E conheceu a metafísica chinesa. Curiosamente, foi através da fotografia que a Marina chegou à metafísica chinesa. Para quem não sabe, a Marina é uma excelente fotógrafa também. Obrigada, Paulo. Obrigada. Não, é sério. Depois bota o arroba aí, que são fotos incríveis mesmo. E foi fotografando o cenário urbano de Hong Kong, de Hong Kong, Xangai e Beijing, além de outros centros urbanos aí da Ásia, que ela percebeu ali que a arquitetura, tanto a arquitetura clássica quanto a arquitetura moderna, estavam relacionadas aí ao Feng Shui, né? E hoje ela usa esse conhecimento milenar para ajudar os clientes a tomarem melhores decisões em vários aspectos da sua vida, seja negócios, carreira, trabalho, relacionamento ou saúde. Então, bem-vinda, Marina. Agora feitas aí as suas credenciais. Nossa, apresentação maravilhosa. Obrigada. Obrigada mesmo. Adorei. Marina, essa coisa da fotografia, diga. As pessoas sempre... O que tem a ver a fotografia com isso? Mas como você falou, tudo que eu perguntava a respeito, né? Eu falava, ué, por que essa porta é assim? Por que... Enfim, eu achava, para nossa cabeça ocidental, muitas coisas não faziam sentido. E a resposta era sempre Feng Shui. Eu falei, não, eu tenho que estudar isso, né? Eu vou ficar aqui não sei quantos anos ainda, eu quero entender isso aí. E aí mergulhei e não saí nunca mais, né?
E foi assim que você se conectou com a astrologia? Você já tinha se conectado com a astrologia ocidental antes? Conta um Só pouquinho do teu contato. Só com a ocidental. Sempre me consultei com a ocidental, que é muito boa, cobre tudo. Assim, são ferramentas, gente. Eu não tenho nada para falar da ocidental, é maravilhosa. Eu tive um auxílio maravilhoso dessa ferramenta. Toda vez que eu me consultei com alguém, foi muito precisa, muito certeira e assim. Putz, me ajudava em certos momentos que assim foi fantástico. Mas aí, morando lá, saber de uma outra tipo de astrologia e morando lá, a forma como meus mestres ensinaram, tal, fui me apaixonando, e lógico, como toda ferramenta, uma tem alguma coisa que a outra não tem. Então, eu me apaixonei por algumas coisas que eu vi que tinha na astrologia chinesa, na tradicional, né? Não é essa que a gente está acostumado a ver, que é só o animal do ano. E que não é que faltava, por meu desconhecimento, eu achava que faltava na ocidental, que provavelmente não falta, é eu que não conheço. Mas eu acabei me apaixonando, e foi assim, mas sempre utilizei a ocidental, que é maravilhosa. Muito, assim, a ferramenta bem aplicada, ela é boa. Não Sim, importa, sim. né? Você está na mão de um bom profissional, a ferramenta é só, na verdade, como Um se diz, complemento, né? exatamente, exatamente. Maravilha. E aí, então, quer dizer, foi a arquitetura chinesa que te puxou pela curiosidade do Feng Shui, e do Feng Shui você caiu na astrologia tradicional chinesa. Eu comecei pelo Feng Shui para entender como, depois eu até boto a página, eu gosto de foto urbana e de arquitetura. Então, assim, eu ficava muito curiosa, eu não conseguia entender certas coisas, porque era assim, era muito diferente. Tinha um prédio que eu fotografei que ele era o único inclinado na rua, só para vocês terem ideia. E como fotógrafa e passeando pelas ruas e tal, e a coisa da arquitetura, falei, gente, por que esse prédio não está de frente para a rua, ele está de lado? Então, era simplesmente, aí eu fui, achei uma pessoa que me respondeu, porque a energia que vem da direção tal é a melhor. Então, eles simplesmente construíram o prédio inteiro voltado para aquela direção. Então, o prédio está inclinado, é o único prédio. Sabe quando você está aparelho de dente, tem um dente inclinado, assim, eu tinha essa sensação, eu falei, tá tudo certinho, certinho, tem um meio virado, o prédio inteiro, só para buscar. Eu falei, gente, não é possível. E aí você fala, bom, é um prédio chinês. Aí, de repente, eu vejo, não, mas tem essa multinacional, essa outra, tal. Então, você via que não era só empresas chinesas que faziam o seu prédio inteiro baseado de acordo com os princípios do Feng Shui. Eu falei, não, eu tenho que entender isso. O que é tão... Falei, você construiu um prédio inclinado, assim, de lado. Assim, a posição para mim era horrorosa, mas o prédio tava, o escritório era lotado, estava bombando, porque a energia que vinha daquela determinada direção era muito melhor do que se ele tivesse de frente. Eu falei, gente, e outros tantos exemplos, escadas rolantes, por que as escadas rolantes têm... Bom, tem muita coisa ali que, para mim, não fazia sentido. Realmente, isso aguçou minha curiosidade. O fotógrafo geralmente já é curioso, né? Porque as coisas que chamam a atenção geralmente por curiosidade. Aí eu falei, não, eu tenho que entender isso, não é possível. Até na arquitetura de prédios modernos, né? Todos os prédios, por exemplo, o prédio que tem em Taiwan, moderníssimo, todo ele trabalhado de acordo com os princípios do Feng Shui, um prédio de cento e tantos andares e tudo, cada andar. E eu falei, gente, então assim, isso me chamou muita atenção. Eu achava que estava reduzido aos templos, sabe, uma coisa mais antiga. Não, não importa. Eles vivem isso muito. Faz parte deles, da cultura e da vida deles do dia a dia, né? Então você vê em tudo o Feng Shui. Impressionante. E para mim foi uma Maravilha. surpresa. A gente não faz ideia, né? A gente não imagina aqui no Ocidente, às vezes, né, a complexidade, a profundidade até do Sim. Feng Shui, né? A gente só vê passando assim, né? E já entrando um pouquinho no nosso tema, Marina, quando você foi estudar, então, astrologia chinesa, e você foi conhecer mais aí sobre todo esse universo, né, da metafísica chinesa, é, como que você percebe, assim, o começo da astrologia chinesa, assim? Olha, lá, para eles, a vida é seguida baseadamente.
seguindo os princípios da astrologia chinesa. O chinês, ele realmente leva muito a sério. É difícil você ver alguém chinês que fala, não é como aqui no Brasil, que a gente tem, ou no Ocidente, eu não acredito nessas coisas. Lá, são pouquíssimos que têm essa posição. Então, é levado muito a sério e culturalmente é muito bem aceito. Né? No Ocidente, a nossa astrologia, a astrologia ocidental, ela ainda é cheia, né? As pessoas falam, isso não funciona, isso é crendice, isso não existe, eu acredito em dados, tal. Que é uma das coisas que o meu mestre falou. Ele falou, você vai trabalhar com isso quando você voltar para o Brasil, porque a mente ocidental não funciona como a mente oriental. Os ocidentais precisam ver para crer. Eles não acreditam nas coisas que não são palpáveis. Será que você consegue? Eu falei, não, mas tem um nicho muito grande já de astrólogos e tudo tal. Mas a gente tem essa dificuldade. Mas lá não, é muito bem aceito, né? É difícil. Lógico, a geração mais nova está perdendo um pouco esse interesse. Elas querem logo uma coisa, como se diz, apertar um botão no celular e sair lá, você hoje o dia está assim, está assado, não quer mais estudar e tal. Mas ainda assim, se consulta, tem um respeito. Acho que a palavra é essa, um respeito maior lá. Né? Aqui tem muita coisa de falar, ixi, besteira, eu não acredito em nada disso, né? A gente escuta muito isso. Eu não acho que é uma profissão, eu recebo muito esse tipo de feedback, esse tipo de coisa e tal. E às vezes eu falo, gente, hoje eu não. Por exemplo, né? Vou marcar um almoço assim assado. Eu falo, gente, eu não posso, eu tenho atendimento. Marina, você não trabalha, né? Você pode fazer. E eu fico, nossa, puxa vida. Isso é uma questão muito séria, né? Porque muita gente pensa que o trabalho do astrólogo é um hobby, é uma curtição. Aí você trabalha com o quê? Isso é uma distração. Isso é uma distração. Então, assim, isso é muito chato, né? E eu boto, né? Essa é a minha profissão. E aí, eu fui fotógrafa, porque por causa do emprego, do trabalho do meu marido, a gente muda muito. Então, a fotografia veio preencher, que eu sabia que eu podia exercer a fotografia em qualquer lugar que eu estivesse. Mas antes, eu fiz direito. Então, é muito complicado, as pessoas não entendem como que uma pessoa, né, de uma educação tão formal, vai fazer um negócio dele. Então, acham que eu estou de brincadeira, que eu estou me distraindo, né, que estou aqui, enfim, brincando de astrologia chinesa para... Essa é a cabeça ocidental. No Oriente, as pessoas têm um respeito, tanto é que, assim, quando eu falava lá, eu estou estudando metafísica chinesa, os chineses falam assim, uau, caramba, parabéns, não sei, assim, você via que o olho brilhava, falando que, caramba, a mulher veio de lá, não sei de onde, está interessada nisso, está estudando. É um respeito, aqui a gente está lutando por esse respeito ainda, né? É verdade, muita gente mesmo, assim, é um lugar comum que eu percebo até conversando com outros astrólogos e astrólogas, que, de fato, as pessoas... ou então é assim, olha aí meu mapa, sabe assim, as pessoas não imaginam que há uma construção, um investimento em estudo, né? E a gente, você comentou, inclusive, essa coisa, né, da diferença da astrologia chinesa para a astrologia tradicional chinesa, que, de certa forma, parece um paralelo do que acontece com a astrologia ocidental também. A gente tem uma astrologia mainstream, né, pop, aqui no Ocidente, de astrologia, aquela de signo solar, que fala, os piscianos, não sei o quê, e coloca todo mundo naquele pacote. Isso. E aí entra um monte de coisa, né? Entra a autossugestão, as pessoas acham que estão sentindo coisas e querem... Tudo para vender, na verdade, né? A galera prefere fazer uma astrologia pasteurizada, uma coisa mais vazia, né? E não tem gente que critica. Em contrapartida também, a própria comunidade astrológica acaba fazendo uma vista grossa para isso também, né? E, enfim, é uma realidade. Mas a gente tem gente estudando a sério, desenvolvendo trabalhos super sólidos, né? E, inclusive, eu te fiz essa pergunta do começo da astrologia chinesa, porque foi um dos motivos que eu quis conversar contigo, foi porque justamente o ano passado eu descobri um pesquisador chamado Jeffrey Kotick, é um cara da Universidade de Bolonha, né? E ele pesquisa justamente a transmissão de conhecimento, né, entre o Irã e a China, né? Ele tem um projeto que chama sinoiran.it, eu posso deixar depois aqui escrito no site para quem quiser. E esse cara, ele deu uma palestra muito incrível no ano passado em Portugal, contando justamente como que a astrologia chegou na China, no Japão e na Índia. Olha. E ela vem... Por incrível que pareça, aí é onde já entra o
o paralelo com a astrologia tradicional ocidental, né? A astrologia que foi levada para a China no século 7, 8, ela é uma astrologia iraniana, Isso é né? E que já vinha. fantástico É você falar, incrível. porque eles não falam isso lá, né? Então, é que tiveram camadas de transformações, né? Ela chega no século 7, 8, né? Eu recomendo, quem quiser assistir, aí, ele tem uns vídeos muito legais, esse cara, no YouTube. Eu vou deixar o nome aqui depois no chat, né? Enfim, a palestra, o papo aqui não é Não, sobre mas ele, na verdade, mas essa eu queria, informação mas eu queria é super importante sim, e vai para a raiz. Essa raiz, que eu acredito que tenha sido, porque o Irã realmente, hoje, infelizmente, é como é, mas as grandes cabeças, os grandes pensadores estavam ali, e eu tenho certeza que teve essa influência gigantesca na astrologia chinesa. Mas os livros que eu tenho, os mestres, eles falam que tudo, né, começou lá mesmo, né? Que é lógico, né? O interesse, você puxa a sardinha sempre para o seu lado. Então, esse tipo de informação é muito bacana, né? E você me explicou um pouquinho, tem muito ponto, muita coisa que bate, que é igual. Isso exato, né? Umas coisas que são interessantes, por exemplo, assim, né? O uso das mansões lunares, né? A questão, a integração dos 7 dias, a semana de 7 dias, tudo isso começa a acontecer aí entre o século 7 e o 8, segundo o estudo dele, né? Isso aí é o estudo do Jeffrey Cotting, que é um cara que vive essa pesquisa de China e Irã já há muito tempo, né? E esse projeto Sino-Irã é um projeto que pesquisa não só astrologia, mas a transmissão de conhecimento científico, cultural entre a China e o Irã, que parece que é um fluxo que já rola desde o século II antes de Cristo, olha né? E isso. aí a transmissão astrológica mesmo, ela teria começado aí no século 7 e 8, com uma astrologia de Doroteus de Sidon, que é um astrólogo helenístico do século II. Então, é muito interessante a gente imaginar, né? Porque a gente tem um imaginário aqui, que como a China é um país milenar, né? Assim, uma coisa Sim, que sim, tudo surgiu de lá e tudo foi exato. criado. Mas essas rotas culturais e comerciais, elas são muito interessantes porque elas acabam dando uma oxigenada nesses conhecimentos. E no caso aí da astrologia chinesa, ela teve depois uma influência também da astrologia indiana, né? Então, assim, tem Ah, isso muito teve. da Isso os astrologia livros já indiana, o abordam. hindu, né? Isso alguns livros que eu tenho já abordam. Mas a iraniana não. E eu fiquei impressionada, achei bárbaro. Eu já comecei a ler aquele link que você me mandou. E assim, é impressionante. Deixa mesmo para o pessoal ler, porque Vou até como colocar cultura aqui. é bárbaro. Nossa, Eu só, eu desconhecia eu só totalmente. queria fazer essa amarração, viu, Sim. Marina? Porque como assim a gente não imagina que existe um DNA de astrologia helenística, né? Uhum. Que essa astrologia iraniana que foi levada, ela tinha já uma base helenística antes o Jeffrey Cott que comenta que inclusive era a astrologia de Doroteus de Sidon. Então, eu quis trazer isso só para a gente começar o nosso papo e entender que assim, para quem está chegando agora, que a astrologia chinesa ela não é tão, assim, não é uma coisa tão de outro planeta. Ela Isso. tem um DNA comum com a nossa astrologia e depois ela foi incorporando as questões filosóficas, imagino, né, da própria cultura chinesa. Refletindo a cultura deles, né? Então, as Uhum. ferramentas, elas são um pouco diferentes porque elas falam a língua, digamos assim, daquela cultura, né? O modo de ver o mundo, tudo. Então, então elas vão se diferenciando, mas no final, né? Se você usa de forma, né, da melhor forma possível, o final sempre tem que ser um cliente feliz, alguém saindo satisfeito. Mas a Com forma certeza. mas elas vão refletir a cultura de diferentes culturas, né? Então, Uhum. os chineses, realmente, a astrologia chinesa, ela é diferente, principalmente da ocidental, porque não fala tanto dos planetas, né? Não tem tanta, muito da observação da natureza. Sim. Por isso que nós temos animais, os elementos da natureza, né? Que são a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. E eles conseguem explicar tudo com os animais, com os elementos, eu esqueci, e a polaridade yin e yang. Olha que Então, dali eles interessante. conseguem. Fala. Então, eu só ia falar, né, porque assim, eu já ia entrar justamente nessa pergunta, né? Ai, Assim, fala. de um modo geral, a astrologia ocidental ela funciona pela observação de planetas, né? Usa como parâmetros planetas, signos e casas, né? Aspectos também que são as conversas entre os planetas.
E tem 4 elementos. E aí, quais são os elementos iniciais, assim, os parâmetros iniciais? Assim, como que a gente começa a olhar para a astrologia chinesa, Marina? Então, o chinês, observando a natureza, ele concluiu que tudo pode ser explicado através dos 5 elementos, né? Porque os animais, eles também têm os elementos. Então, por isso, quando eu falo elementos, também abrangem os animais. Então, dentro desses 5 elementos, né, que seria, como eu falei, a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, você consegue explicar tudo o que acontece no mundo. Então, assim, desde terremoto, elemento terra, tsunami, é um desequilíbrio na água, e assim vai. No corpo humano, as doenças, as características, a fisionomia, rosto mais redondo é água, um rosto mais oval é metal. Então, eles conseguem sentimento, né? O fogo é a alegria, a madeira é a raiva. Então, eles conseguem, dentro dos elementos, explicar tudo. Desde gosto, até o gosto, por exemplo, outro dia fiz esse post a respeito dos desejos que uns têm, né? Um gosta de comida mais salgada, o outro não pode viver sem doce, o outro já gosta de uma coisa amarga. Quando você olha, tá lá refletido algum desequilíbrio, a gente buscando equilibrar, né? Trazendo de fora para equilibrar para dentro. Então, em cima desses elementos, eles não só conseguiam prever e explicar eventos na natureza, como também nós mesmos, porque fazemos parte da natureza. Então, esses 5 elementos, né, e os animais e a polaridade, eles conseguem abranger, né, como eles falam, tudo, explicar tudo. Inclusive, tudo mesmo, né? Quando a gente fala de saúde, por exemplo, as pessoas mais introspectivas geralmente são do elemento metal, então até o seu comportamento, as escolhas que a gente faz, como a gente se comporta na sociedade, como a gente se comporta no ambiente mais, né, mais pessoal, dentro de casa, tudo ali você consegue derivar dos elementos e sua polaridade. Que incrível, Marina. E como que a gente faz um mapa chinês? Na astrologia ocidental, a gente precisa de coordenadas, né? De onde, quando, né? Então, assim, a gente usa o local de nascimento, o dia e o horário. E nesse onde e quando, a gente olha para o céu e vê ali o mapa da pessoa. Agora, na chinesa, como que a gente faz? Da onde que a chinesa tira informação? Pronto, outro ponto em comum que é idêntico. Preciso das mesmas coordenadas. Só que aí os cálculos, lógico, vão ser diferentes. Então, eu preciso da hora de nascimento, o local, eu preciso da hora corretinha, né, como a ocidental, eu preciso o dia certinho, tal, porque a hora faz muita diferença, o local também faz a diferença. O que a gente teve aquela conversa, o que acontece? Por exemplo, se você tem no seu mapa um excesso de fogo, às vezes morar no Brasil, né? Não é tão, porque um dos elementos que é bem forte no Brasil é o fogo. Então, às vezes, o país, às vezes você vai para um país onde existe mais metal. Eu tive uma amiga que foi que tinha muito fogo no mapa, sempre viajou para a Europa e tal, mas aí ela foi para Iceland, como fala em português? Islândia. Uhum. E lá é pura água, né? Puro gelo. Os elementos do país é gelado, é água, água, água. Ela se sentiu, ela falou, eu moraria aqui. Eu só de ver a paisagem de lá, eu não colocaria o pé lá. Ela falou, nunca dormi tão bem na vida. Então, os elementos do lugar onde você nasce ou para onde você vai, faz toda a influência, te influencia muito, né? E nós somos influenciados por esse fogo todo, né? Por isso que nós temos o carnaval, como que a gente é conhecido? Tudo bem, a gente fica brava, o Brasil tem muitas coisas e tal, mas sim, o carnaval, a própria dança, ela é a representação do fogo do país. E o outro elemento que tem muito é a madeira, por causa das nossas florestas. E a madeira, infelizmente, o sentimento é a raiva, então nós somos um país passional, né? Nós temos muita paixão, isso e aquilo, e uma raiva também. Então, a gente comete crimes por umas besteiras, assim. Então, essa é a energia onde todos nós nascemos. E nós carregamos dentro da gente. E, Marina, falando dos elementos, eu acho que é um ponto muito interessante, né? Na astrologia ocidental, a gente tem os 4 elementos, né? Então, assim, o fogo e o ar, eles estão associados a atitudes mais expansivas, mais para fora, e a terra e a água a coisas mais introspectivas, mais receptivas. Né? Como que funcionam os elementos chineses? Né? Porque eles têm a madeira, o metal, são elementos que a gente não tem. E parece que não tem o ar, né? É isso? A gente não
tem o ar, mas a gente considera o ar dentro da água. Porque a água ela fica, né, no estado sólido, líquido e gasoso. Então, quando a gente vê as características até, né, que vocês falam do ar, né, ela se enquadra muito dentro do nosso elemento água. Então, o que vocês não têm? O metal e a madeira. O metal é um elemento frio, é um elemento que também a gente é encontrado dentro da terra, para extrair o metal precioso, o ouro, né? A gente tem que cavar a terra lá no fundo, tirar. Então, as pessoas são introspectivas, não são expansivas, então tem as mesmas descrições, né, em relação a isso, dentro dos elementos também. Então, por exemplo, a madeira, como é que é uma madeira? A madeira, a natureza da madeira é não se mexer, é inflexibilidade, um tronco da madeira, né? Quando a gente fala madeira, eu falo do tronco e tal, mas na verdade são as florestas, é a árvore, né? Então a árvore, a natureza dela é inflexibilidade. Tanto é que as pessoas que têm esse elemento, elas são assim também na vida. Então é difícil você ter, elas mudarem de opinião, é difícil aceitar a opinião dos outros. Então assim, é a inflexibilidade. Tem uma discussão com pessoa madeira, e se ela tiver essa madeira em desequilíbrio, esquece. Esquece. Melhor deixar para lá. Porque são pessoas que não vão mudar de opinião facilmente, né? Então, você tem as mesmas descrições, os elementos ajudam também nessa descrição das pessoas e como elas se comportam e como elas pensam, tudo. É muito interessante, né? Porque você falou a questão da inflexibilidade, né? Ou da teimosia, que isso é uma coisa que na astrologia ocidental a gente acaba associando mais aos signos fixos, né? Aos signos que estão no meio da estação, né? A gente tem os signos móveis ou cardinais, que são os que começam as estações. A gente tem os signos fixos, que são os que sustentam as estações. E os mutáveis ou duplos, né? Que são os que transcendem a estação, que terminam uma e começam outra. Então, e essa coisa da inflexibilidade, ela me lembra muito o signo fixo, né? O signo de touro, de escorpião, ou de leão, ou de aquário, que são, dependendo de como tiver isso no mapa da pessoa, vai inclinar a pessoa para uma coisa mais inflexível, mais teimosa, mais cabeça dura, né? É aquela pessoa que fala, não, eu não sou inflexível, eu só preciso de bons argumentos para mudar de ideia. Pois você descreveu a pessoa madeira, que tem muita madeira, ou que tem madeira e tem muita água em volta, porque a água também vai deixar mais forte essa madeira, então ela fica mais inflexível ainda. Apesar que a água, às vezes, depende aonde ela está localizada, ela pode deixar essa madeira menos, né? Ela umedece essa madeira, ela não fica tão rígida. Mas tem que ver onde está essa água, porque às vezes ela pode, na verdade, deixar mais forte ainda. Então tem muitas camadas assim de análise, como vocês têm, gente, a informação, meu Deus do céu. Quando eu vejo aquela mandala, eu fico assim, quê? Que é isso? É muita coisa que tem ali, né? E na astrologia chinesa também, que é o que as pessoas não sabem. Ficam só, infelizmente, pensando nesse animal do ano, que não é tão importante. Ele é importante, mas não é o que rege o mapa. O que mais importante para a gente é o animal do dia de nascimento, que esse onde a gente, a partir dele que a gente entende todo o resto. Então, e as pessoas ficam, eu sou do ano do cavalo, eu sou do ano do dragão, né? Ai, não posso nem te dizer nada, porque você não está nem me dizendo qual é o elemento, né? Que, como a gente conversou, os animais, eles se apresentam em 5 formas diferentes, né? Então, a gente está no ano do dragão de madeira, mas falta o de terra, falta o de água, falta o de metal, falta o de fogo. Então, assim, você me falava, eu sou o dragão. Você não me fala o elemento, eu pouco posso te falar, não tem quase nada para te falar. Só que as pessoas acham que ali tem muita informação, diz muita coisa. Não diz muita coisa, é muito pouco mesmo. Né? Que é como acho que na astrologia ocidental, eu sou Capricórnio. Tá bom, mas espera, quanta camada... E aí começa aquela construção de significados, né, reducionistas e... Capricórnio é ganancioso, Áries é briguento, Leonino é exibido, Peixes é iludido, Câncer é chorão, maternal... Né? Acontece a mesma coisa na astrologia chinesa, porque as pessoas ficam presas nesse animal do ano, que não é o mais importante e descreve muito pouco, descreve muita pouca coisa, especialmente que as pessoas, a maioria não sabe desse elemento. Agora, acho que está começando a ter um pouquinho mais de informação, mas as perguntas que eu recebo, eu vejo que realmente não se sabe
quase nada. O que tem de desvantagem aqui na astrologia chinesa é realmente a falta de informação. Porque a astrologia ocidental, ela já se sedimentou. Você tem sites maravilhosos, né? Que às vezes você, tudo bem, não posso pagar um profissional, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. E as informações são muito boas. Não é profundo, né? Mas às vezes já te dá uma orientada, né? Uma orientação que não é errada, que já é muita coisa, o que não acontece, na astrologia chinesa por aqui, né? Então. E Marina, assim, já entrando no esquema dos elementos que você estava falando, né? O astrólogo chinês, então, ele pega os dados aí de nascimento e tal, e aí como que ele começa a delinear assim o mapa da pessoa, né? Então, assim, não é só o animal, aí tem o elemento também. Conta um pouquinho, como que Tá. você começa a enxergar, assim, o que você começa a ver, né, assim, para ler Tá. o mapa? Primeira coisa, montei o mapa, né? Eu não uso nenhuma calculadora, porque algumas calculadoras não, infelizmente, eu sempre jogo umas datas complicadas e eu vejo que algumas delas realmente sai tudo errado. Mas então, assim, como eu estudei na China com um mestre com uma idade um pouquinho avançada, ele abomina a tecnologia. Então, a gente faz tudo à mão e isso acabou também, eu acho que faz muita diferença na hora de analisar um mapa, quando você escreve os caracteres chineses, tudo. Bom, enfim. Então, eu faço o mapa todo à mão e tal. E aí, as pessoas pensam, vai ver a primeira coisa dos animais. Não, o elemento. Porque, assim, o que acontece? Quando você nasce, se o seu elemento pessoal é água, tudo que está no seu mapa significa uma coisa. Se a outra pessoa tem um mapa idêntico, só que o elemento dela é fogo, a leitura é outra. Com as mesmas coisas. Por quê? Se eu sou, por exemplo, se eu sou água, e no meu mapa eu nasci no mês, deixa eu ver, no mês do cavalo, que é fogo, o fogo, para mim, representa dinheiro, que sou água. Vou tentar fazer o mais simples possível. Outra pessoa nasceu no mês do metal. No dia, né, o elemento pessoal dela, vamos dizer, o signo dela, né? Porque, na verdade, o elemento vai ser o seu signo, é onde a gente vai entender quem é você. Então, se sua natureza agora falando no metal, e você nasceu no mês do cavalo, que é fogo, esse fogo para você, ele vai ser, vai ser poder. Enquanto que para mim, que sou água, esse fogo é dinheiro. Então, conforme a sua natureza, a leitura muda inteira do mapa inteiro. É o que eu estou te falando, você pode ter um mapa idêntico, só que se a sua natureza é de outro elemento, a leitura vai mudar inteira. Por isso, a gente começa por esse elemento que está no dia do nascimento. Por isso, o dia do nascimento é tão importante. Não sei se ficou claro, né? Que, assim, é bem mais complexo, mas assim, para tentar simplificar, né? Só imagina dois mapas iguais e você muda uma coisinha. Acabou. Que essa coisinha, na verdade, é o seu elemento pessoal. Então, você pode ser de água, mas se você for água yin, esse fogo também representa outra coisa. Aí vem as polaridades, que também vai mudar a leitura de tudo. Então, o mais importante, onde a gente vai no pilar do dia e no elemento, né? Aí vê, tá bom, se é água yang ou água yin, porque a polaridade vai mudar a leitura todinha também desse mapa. Mesmo que ele seja igualzinho ao outro, vamos supor, dois mapas, um é água yin, o outro é água yang. A leitura vai ser diferente. Tudo no mapa que está idêntico vai te influenciar de outra forma, porque a sua natureza é yin, mesmo sendo água, né? Mesmo sendo do elemento água. Se a sua natureza é yin e a do outro é yang, toda essa leitura vai também ser mudada. Então a gente começa por aí, pelo elemento. E aí a questão depois do elemento, a gente vai olhar o yin, o yang? Aí depois do elemento, a gente vai ver pilar por pilar. Exatamente. O que você tem, por exemplo, esse ano, a gente está no ano do dragão de terra. Então, desculpa, do dragão de madeira. Quais os elementos que a gente tem? A gente tem a madeira, que o elemento madeira pertence ao ano 2024. E o outro elemento, que é a terra, pertence ao dragão. Então, a gente tem dois elementos.
o elemento que vem do céu, que a gente fala, né? Me veio agora em inglês, Ixi! Bom, que vem do céu, e o elemento que vem da terra com o animal. Então, o que isso representa para você? O que essa madeira é para você? O que a terra desse dragão é para você? E o que o dragão faz com o seu mapa também? Com os outros animais. Que às vezes os animais, eles têm conflito. Você pega um time, né? Tem lá 12 animais, é um timão. Não pode ser de futebol, mas sei lá que esporte seria, né? Aí você pega vamos supor, o dragão desse ano. Como ele se relaciona com os outros 11? Não é com todos os animais que ele se dá bem. Tem animais que ele se dá mais ou menos. Tem animal que ele abomina. Então, será que você tem um desses animais que o dragão detesta? Digamos assim, que o dragão não gosta? Será que você tem animal que combina com o dragão? Aí a gente vai ver todas essas composições, né, dos animais e também os elementos. Os elementos também podem se anular dentro do seu mapa. Ou potencializar algo que não é do seu interesse. Né? Que não, por exemplo, se você já tem muito elemento que seja metal, você não tem interesse de ter mais metal. E às vezes algumas combinações dos elementos vão fortalecer mais esse metal. Então, aí você pensa, nossa, que pessoa mais desafortunada. Não, não quer dizer isso. Quer dizer, realmente, todo mundo vai ter desafio? Vai, não tem jeito. Mas quer dizer, por um lado, você tem um estoque de energia muito grande para certas coisas. Que o ideal é você navegar e ir buscar as suas coisas dentro daquela energia e não ir contra. Se você vai contra, a sua vida não vai andar tão bem. Então, a gente consegue ir navegando da melhor forma possível para não ir contra a nossa natureza. A leitura, basicamente, a leitura é sobre isso. Como navegar melhor a nossa própria energia e que a gente tenha um desempenho, que a vida seja menos difícil, né, para a gente. Que difícil vai ser sempre, mas menos difícil, né? E, Marina, fazendo aí um paralelo com a ocidental, né? Na ocidental a gente tem signos em que os planetas ficam melhores ou piores, né? Tem signos onde ele está regendo, ou que onde ele rege, ou onde ele se exalta, ele tem uma expressão melhor, né? E quando ele está debilitado, quando ele está num signo que se chama de exílio ou queda, né? Quando ele está num detrimento, ele está numa condição desafiadora, ele se expressa de um jeito mais debilitado. Os animais, eles se identificam melhor com um elemento ou outro? Existe isso na chinesa? Nossa, o que você descreveu é exatamente também o que a gente tem nos ciclos. Então, a gente nasce com 4 animais, eu não sei se eu falei, então um animal é em relação ao ano de nascimento, o outro animal é o mês, o dia e a hora. Então, a gente tem esses 4 animais. E aí vem os ciclos de vida. O ciclo pode ser de 1 ano, pode ser de 5, pode ser de 10, aí a gente vai analisar os animais. Tem animal que enfraquece, às vezes, só se der muito azar, eu nunca vi, que enfraquece os 4 animais. Isso acontece se você tiver, por exemplo, animais duplicados, né? Aí entra um no ciclo que ele vai enfraquecer todos. Às vezes, esse enfraquecer talvez seja benéfico. Se você tem exagero de um elemento e esse animal vai enfraquecer, pode não ter uma conotação ruim. Mas se você precisa daquele elemento, é um ciclo mais desafiador. Então, os ciclos de vida vão dizer, estamos bem ou não estamos bem? Quais os desafios e como navegar? Porque se você sabe que você está entrando num ciclo desfavorável e pelo elemento você sabe exatamente que setor da sua vida vai estar desfavorável, você tem que achar outras coisas, você tem que navegar. Ir contra nunca. Então, você tem que navegar aquilo e da melhor forma possível. Quando você tem essa informação de antemão, você se planeja melhor. Então, você sabe onde está o desafio, ou quando começa, quando acaba, aí tem o seu livre-arbítrio, o que você vai fazer com essas informações. É possível melhorar. Não tem, o desafio chega para todo mundo, porque só não chega para quem já morreu, porque os ciclos, todo mundo tem 2 ou 3 elementos que não nos favorecem. Todo mundo. Não tem mapa equilibrado. Não existe. Né? Todos nós, a gente nasce com desequilíbrio porque a gente vem aqui para aprender, para se aprimorar. Então, não tem perfeição. Agora, quando chega o desafio, como você lida com ele, que vai fazer a diferença. Porque não tem mapa que não venha com desafio. Não tem. Não existe. A gente vai passar pelo ciclo e o ciclo se repete. Bem, vai diminuindo a fortuna, né?
depois cai, fica bem ruim, começa a subir de novo. É a vida inteira assim. Para rico, para pobre, para famoso, do não famoso, não importa. Né? Que as pessoas têm essa imagem, às vezes, ai, fulano, que vida maravilhosa. Não, não existe. Você vai ver que no fim, no fundo do fundo, tem um problema muito sério, alguma coisa que a pessoa está buscando e não consegue encontrar. Então, assim, não existe vida fácil para ninguém. Isso eu falo assim tranquilamente, porque eu vejo os ciclos, todo mundo vai passar pelos ciclos. Só não passa realmente quem não está mais aqui, né? É melhor passar pelos ciclos do que não passar, né, gente? Pelo amor de Deus. E, Marina, me preparando aí para essa conversa com você, né? Eu fui dar uma pesquisada, tal, conhecer um pouco mais. Eu já tinha visto algumas expressões referentes à astrologia chinesa que eu não entendia, né? Quando eu conheci, inclusive, o teu Instagram, né? O base underline by underline Marina, eu fiquei curioso, falei, o que será que é esse base? E eu já tinha visto outros dois astrólogos brasileiros também que trabalham com astrologia chinesa falando do Brasil. Eu falei, pô, que interessante. É que nunca me fisgou, porque como eu estava muito mergulhado na ocidental, Sim. mas eu sempre ficava com essa coisa. Eu falava, puxa, uma hora eu quero entender isso melhor. E aí eu também descobri depois que tem o Li Shu, né? Você pode explicar um pouquinho o que são essas duas palavras, o que elas envolvem? Porque me parecem que são sistemas, olhando de fora, né? Sou bem leigo. Me parecem sistemas diferentes ou complementares. O que são esses dois sistemas? São os dois, são diferentes e complementares. Você falou tudo. Ó, o Bazi quer dizer Ba em chinês, né? A pronúncia não é bem essa, mas só para escutar e ficar claro. Ba quer dizer 8 e Zi quer dizer caracteres. O mapa chinês tradicional se apresenta dessa forma, com 8 caracteres chineses em 2 pilares, em 4 pilares. Então, com 2 caracteres chineses em cada pilar. São 4 pilares, com 2 caracteres cada, 8 caracteres no total, e é o Ba, que é o 8 caracteres. Então, o Bazi é o nome do mapa. O Li Shu, para a gente poder calcular essa outra ferramenta, que é essa ferramenta, o Li Shu, ele fala da energia yin e yang do mapa. Quanto de energia yin esse mapa tem, quanto de energia yang esse mapa tem. E assim, também não existe o equilíbrio perfeito. É muito difícil. Então, assim, em termos de. Então, você precisa do mapa Bazi para achar essas potências aí de quanto de energia yin, quanto de energia yang você tem pelo Li Shu, por essa outra ferramenta. É outro cálculo. E aí, o que acontece? Por que é importante saber? Porque esse equilíbrio... falou que eu falei bem, falou muito bem. Ai, obrigada! Né? Porque minha pronúncia, olha, desde que eu cheguei aqui, desde que eu estou no Brasil, a pronúncia tem caído. Mas, enfim, essa questão da quantidade de energia yin e energia yang nos diz também como navegar pela vida. Né? E é importante, e através dos cálculos, a gente tem um número. Então, de energia yang perfeita é 25. Energia yin perfeita é 30. Que nunca é. Olha, eu me lembro que uma vez eu perguntei para minha outra mestra, que eu estudei com ela, e eu falei, mas existe? Ela falou assim, olha, nunca vi, e perfeição, realmente, perfeição... Como é que ela falou? Perfeição só no céu. Então, assim, de novo dizendo, você pega perfeição, a pessoa não está mais aqui, né? Porque aqui vem com imperfeição mesmo, então não tem. E por que não veio? Porque esse desequilíbrio nos faz agir de alguma forma. A gente fica ansioso para buscar as coisas que nos trazem felicidade. Mas quando há um desequilíbrio muito grande, que aí é a outra coisa que a gente olha, o mês de nascimento. Se você tem muito yang, o seu mapa tem uma energia muito yang, uma energia muito alta yang, o ideal é que você nasça num mês yang também. E a mesma coisa com yin. Se você tem uma energia yin muito alta, acima dos 30, o ideal é que você tenha nascido num mês yin. E nem sempre acontece. Às vezes você nasceu no mês yang e você não tem quase nada de yang no seu mapa. Então aí já está mostrando aonde está a deficiência, qual o problema, e a gente tem que buscar equilibrar. Equilibrar. A dificuldade vai estar lá. Né? É um mapa que vai trazer dificuldade para você. Agora, você não vai atingir nada na vida? Não, eu estudo vários presidentes que, lógico, por causa dessa falta de equilíbrio, eles acabam dando umas trupicadas, né? Mas isso é falta de autoconsciência também.
né? Não é que precisa se consultar com, fazer um pouco de terapia e tal, você já acha logo que você fala, né? Meu caminho, na verdade, é melhor fazer assim do que assado. Não, o autoconhecimento já equilibra isso, né, um pouco. Mas tem, né, traz grandes desafios, mas quanto mais alto a energia Yang, mais alta a energia Yin, mais estoque de energia você tem de você. Então, por isso que você tem presidentes com um desequilíbrio grande, mas eles atingem grandes coisas. Só que a falta de autoconhecimento e tal acaba dando umas rasteiras nessas pessoas, né? Porque você não pode estar agindo apenas dentro de uma única energia, porque essa energia ela vai te trazer muita coisa boa, mas você está em desequilíbrio, você tem que estar funcionando as duas. É a hora que a coisa dá a volta e alguma coisa acontece e às vezes eles caem até no esquecimento. Estou dando exemplo de presidente, mas isso acontece com os seres normais também, desconhecidos. É só E para... Marina, como que é uma pessoa que tem muito yin e como que é uma pessoa que tem muito yang, assim, vamos dizer, em proporções desequilibradas, assim, no mapa? As duas vão ter, como eu falo, esse estoque de energia para conquistar as coisas. Então, elas têm uma resiliência, uma força interior muito grande. O que tem mais energia yang é aquelas pessoas... O yang tem a ver com masculino, com o que é para fora, com atividade, a busca de poder, a busca de fama, tal. Tudo que está mais para fora, né? O Yin também quer reconhecimento, o Yin também busca fama, mas de uma outra forma. A parte intelectual é muito mais valorizada, é muito mais... tem um foco maior na vida dessa pessoa, artes... o Yin é o feminino, então tem uma questão, são pessoas que têm mais ligação com questões humanitárias, né? Então o Yang, não é que a pessoa não possa ter ligação nenhuma humanitária, claro que pode, mas não é um assunto que domine a vida dela. Então ela vai realmente buscar posicionamento, vai buscar o holofote, digamos assim, né? De qualquer maneira. O Yin pode buscar o holofote, mas é um holofote diferente, né? Passa muito mais pelo intelecto, porque o Yang é para fora. E o Yin é mais interior, como se diz? Interiorizado. Menos, ele é mais voltado mesmo para questões intelectuais, sabe, questões mais, digamos, eu não vou dizer sofisticadas, mas é outra vibe, digamos assim. É muito curioso, porque eu já vejo novamente um paralelo, né, da qualidade na ocidental, da qualidade quente, né, que é para fora, e com a fria que é para dentro, né? Aí a gente tem... E o Yang é quente, por exemplo, o Sol, a gente fala, né? As pessoas que têm fogo e tal, a energia do Sol é a energia mais Yang que a gente tem dentro dos elementos. Você acabou de falar. E as frias, né? Que tá a água, o metal, são mais introspecção, da introspecção. Mesma coisa, você vê quantos paralelos a gente tem, né? Muito A interessante. forma de expressar tá de acordo com as culturas, né? De cada lugar. Mas é muito interessante. E me fala um pouquinho, Marina, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu queria saber a questão da Lua, né? Porque, assim, a gente, como a gente estava falando no começo, né, o conceito das mansões lunares, por exemplo, que foi levado da astrologia iraniana para a Índia e, consequentemente, depois para a China, é uma desses DNAs, vamos dizer assim, da astrologia ocidental, né? Enfim. Como que a gente pode olhar para a chinesa nesse parâmetro? Olha, primeiro no calendário, né? O calendário ele é lunisolar, o calendário chinês, né? Ele é lunisolar. Então ele é guiado pelo Sol e pela Lua. E essa é a grande confusão na hora de calcular as datas de nascimento. Então, por que é lunisolar? Então, a explicação bem básica, não, simples e de fácil compreensão, que não foi me dada assim, né? Eu tive que ir, né, digerindo tudo, aquela coisa, não é minha cultura, para eles o que eles estavam falando fazia todo sentido, né? Para mim, demorou um bom tempo. O Sol rege a vida e a Lua rege os rituais. Então, o que acontece? Para calcular data, fazer o mapa, né, o mapa natal, a gente usa o Sol. E o calendário ele vai mostrar lá as datas que estão seguindo o Sol, tal, ele todo explicadinho. Depois eu mostro aqui uma foto explicadinho para mim, né? Deixa eu ver se consegue ver. É mais ou menos isso aqui.
sei se dá para ver as letrinhas chinesas. Esse é o calendário. Passa só um pouquinho. Isso. Esse é o Uau. calendário. Então, eu entendo. Mas, então tem a parte, o Sol, que é onde a gente vai usar para calcular as datas de nascimento, e tem a lunar, que são para as festividades, para os ritos de passagem. Por que o Sol rege a vida? Se você vê uma plantinha, ela precisa do Sol para viver, não da Lua. Explicadinho. Obrigada, Eduardo. Então, a plantinha, ela precisa do Sol para viver. Então, então, o Sol vai reger a vida, então, as datas de nascimento. A Lua, ela rege os ritos de passagem, como a passagem do ano velho para o ano novo, né? Grande celebração. E aí, por que a Lua nova? É a Lua nova, do novo recomeço. Então, assim, o ano novo, para ser celebrado, precisa ser na primeira Lua nova do ano. Então, as datas, às vezes, não batem. Então, a data de celebração esse ano foi 10 de fevereiro. Mas para calcular, para fazer o cálculo de ano de nascimento do seu mapa, todo mundo, todos os bebês que nasceram 4 de fevereiro esse ano, já é dragão. Não tem que esperar o dia 10. O dia 10 é a celebração, porque a lua é muito importante para as celebrações, para os ritos. Tanto é que outra celebração ou ritual muito importante é a lavagem dos túmulos. E aí a lua o quê? Minguante. Porque a gente vai estar falando dos ancestrais, da morte, do que passou, do que está enterrado, do que está, né, mingou, digamos assim. Então, e a lua realmente ela é muito importante para... porque na época eles não tinham calendário, não tinha como é que eles viam o tempo? O Sol, ele não marca tanta passagem de tempo. As pessoas falam, não, o Sol marca. Não, o que marca a passagem de tempo é a Lua, porque você consegue ver a diferença. O Sol, se você está perdido, você perde uma contagem ou 2 contagens de 2 dias, digamos, você não sabe mais que dia que você está. Porque o Sol é igual todo santo dia. Então, o Sol não marca a passagem do tempo, é a Lua. E os rituais. Né? E é muito importante, eles sabem o quanto a Lua nos influencia nesses momentos. Então, para um ano novo feliz, próspero, todo mundo na mesma paz, na renovação tal, Lua nova. A lavagem dos túmulos, que é muito importante lá, Lua minguante. E aí vai, e assim vai. Aí a gente tem ainda falo a gente, mas tá bom, eu me considero parte daquele mundo. Tem dos rituais de plantação, então olha, tem tudo, só que a Lua ela vai mostrar essas fases da vida e das passagens, né? E o Sol é da vida, e o Sol marca o nascimento. Então, assim, por isso que são momentos, são usados para coisas diferentes. Certo. Então, Marina, ainda falando dessa questão lunisolar, né? Tem uma pergunta aqui do Eduardo, eu já vou fazer na sequência, mas só não queria perder o gancho da Lua e do Sol antes. Qual que é a importância, né? Já que eles olham tanto para o Sol e para a Lua, dos eclipses na astrologia chinesa? Né? Porque na ocidental eles têm uma importância que determina, enfim, outros fatos, os desdobramentos dos eclipses. Na astrologia chinesa, os eclipses eles têm alguma relevância ou é uma alunação comum? Tem, porque a gente tem signos, a gente tem elementos que o ideal é que nasça de dia, que a pessoa nasça de dia ou que ela nasça à noite. Por exemplo, quem é fogo yang, que é o Sol, o caractere, ele até meio que representa um fogaréu, o ideal é que essa pessoa nasça de dia. Se nesse dia tiver eclipse, esse eclipse está comprometendo a energia desse bebê para a vida. Para a vida. Para a vida. Então, dependendo tem outros signos que o ideal é nascer de dia. Então, o eclipse, ele compromete. Né? Lógico que a gente tem que ver como vai ser a vida da pessoa, tal, os outros elementos, os outros animais, mas ele vai comprometer, ele vai ser, digamos assim, o Sol, ele precisa brilhar. Então, algo tira esse brilho. O que vai ser? Pode ser, depende do lugar, a pessoa se auto-sabota. Então, não atinge as coisas, porque um Sol sem brilho, ele simplesmente, isso eu já estudei, já vi, ele realmente ele se sente enfraquecido, ele se sente sem motivo, ele se sente sem motivação. Então, ele começa a se auto-sabotar e sempre botando na posição de vítima e tal. Então, o eclipse ele pode afetar. Agora, quem tinha que nascer à noite e acontece o eclipse, ou seja, escureceu, pode ser o eclipse, pode transformar o destino daquela pessoa.
Então, a hora, os signos têm isso de alguns signos é melhor de dia, outros da noite e tal. Então, o eclipse pode impactar para a vida toda, como sempre, favorecendo ou não, Uau, não dependendo. imaginava. Sensacional, Marina. Eu vou Ah, aproveitar e ler a vamos. pergunta aqui do Eduardo Prestes. Em que hora começa o dia, Marina? 23 horas ou 0 horas? Ou depende da escola astrológica? O dia começa às 0 horas, exatamente como o nosso. Só que as horas, cada 2 horas é regida por um animal. Então, das 11 a 1 da manhã, quem rege essas 2 horas é o mesmo animal, que é o rato. Então, aqui é muito interessante também quando a gente faz um mapa, porque a gente tem o rato do dia anterior e o rato do dia posterior. E esse, se você nasceu às 11 ou meia-noite e 5, são dois ratos, digamos assim, diferentes, com energias diferentes. Um tem uma energia mais yin e o outro vai ter uma energia mais yang, que também interfere na leitura do mapa. Apesar do... Porque todas as horas são regidas, cada 2 horas, por um animal. Mas a virada do dia é a mesma coisa. Isso acaba me levando para mais um paralelo também de Tenho 2 horas, certeza. né? Porque é o tempo de ascensão de cada signo, o tempo médio de ascensão de cada signo ascendendo, né? O signo ascendente. Então, Eu não sabia. diz que mais ou menos são 2 horas mais ou menos de tempo ascensional, né? Assim, enfim, é mecânica celeste avançada, não é minha praia, Tá. mas a gente aprende que existe essa variação. Então, por exemplo, a gente está agora no período do signo do Sol passando em peixes, né? O Sol se levanta às 6 da manhã, né? Então às 6 da manhã estaria se erguendo no céu o signo de peixes, né? A leste no horizonte. E depois de 2 horas se ergue o signo de Áries, né? E por aí vai na sequência do zodíaco. Eu tô aqui matutando o que esses caras fizeram, né? Como que foi essa construção, né? É Porque impressionante. tem É muitos muito interessante. paralelos muito interessantes, De né? novo, como é a observação na astrologia chinesa, toda a observação da natureza, o horário mais ativo do rato é das 11 da noite a 1 da manhã. Quem teve em Nova York já viu rato. De dia você não vê tanto rato, nem na rua, nem nos metrôs. Vai pegar um metrôzinho à noite. Nossa. Misericórdia! É uma dança dos ratos. Então, através da observação do comportamento dos animais, eles colocaram as horas. Aí, depois, da 1 às 3, é a hora do boi, do búfalo. É a hora que ele dizem que volta a comida para a boca e ele fica ruminando. Ele rumina muito, mas a hora que ele mais rumina é da 1 às 3. Então, é teoricamente mais ativo. Depois das 3 às 5 é o tigre. Quando começa a refrescar um pouco, ele sai para caçar, mas ainda tem uma visão. O tigre ele tem uma visão muito adaptada para pouca luz. Então ele sai, quando começa a refrescar, ele sai para caçar. E assim vai. Depois de 3 a 5, das 5 a 7 é o coelho, quando o coelho sai da toquinha dele. Então é tudo observação da atividade dos animais, quando eles são mais ativos. Aí eles ganharam aquela hora. Então, o ratinho é de madrugada, o rato realmente, né? Até nos desenhos animados a gente vê, filme e tal, que quando chega à noite começa aquele barulhinho do rato caminhando pela casa. Isso é impressionante. Então, assim, é a observação tudo é baseado na observação da natureza desses animais. Não, muito interessante, né? A gente imaginar que tem animais que são mais noturnos e tem, né, animais que são mais diurnos, né? Porque no zodíaco, né, na roda, zodíaco, né, a roda dos animais, né, a gente tem signos também que são noturnos, a mesma diurnos. Gente, são paralelos muito, muito interessantes, assim, né? Da gente. incrível. Daria pra gente ficar falando aqui horas. Horas. Você vê quantos paralelos. Eu não sabia, precisava que você me explicasse. Realmente eu estou surpresa com a quantidade de coisas assim que esses paralelos em relação à hora, ao dia. Gente, impressionante, estou amando. Exato, mas é isso, né? A astrologia tradicional, ela tem muito dessas camadas também. Eu acho que é mais ou menos como você estava explicando na astrologia tradicional chinesa, né? Ela não é a coisa enlatada, né, que coloca todo mundo numa caixinha, ou do animal, ou do signo do zodíaco. Exato, né? Então, eu acho que é por isso que essa conversa foi tão incrível. E eu já quero deixar aí o convite para uma próxima, Marina, porque a gente precisa
falar terminar. mais sobre isso. Olha, gente, se ficou alguma coisa que eu não respondi, ou ficou complicado e tal, depois, eu me lembro que tinha uma pergunta, por que que tem pouca, acho que até foi do Ricardo, por que que tem pouca informação sobre astrologia chinesa e tal, tal, tal. Verdade. É isso, gente, o que se conhece é muito pouco ainda aqui, e estou nessa missão de trazer mais de conhecimento e as pessoas mais, e ver que tem outras ferramentas à disposição delas. E é isso, eu acho que é um caminho de. Né, o meu trabalho é de formiguinha, o meu e de outros aqui, o que está seguindo a gente, o Eduardo gosta também. Um que apareceu eu acho que é Madeira, né? Eu não sei o nome dele, mas a gente conversa tanto, nossa senhora, ele também faz astrologia chinesa, é outro que está tentando trazer mais informação para as pessoas, tem um trabalho maravilhoso, mas ainda é muito pouco, né? Vocês já têm, graças a Deus, né, muita informação. A astrologia ocidental é gigantesca aqui e com bons sites, com sites robustos, com informação de qualidade, que falta ainda para a astrologia chinesa, falta muito. Então, infelizmente é isso. E a última pergunta que eu acho que é como que acha o dia de nascimento, o pilar do dia de nascimento. Não acha. É um cálculo muito avançado, muito específico, mas depois, se você quiser, me manda uma lembrança, eu te dou alguns links de calculadora confiável para você achar o seu dia de nascimento. E é isso. Eu acho que foi tudo. Olha, que maravilha. E Marina, quem quiser aí aprender contigo, estudar contigo, você dá curso, divide seus contatos aí para quem gostou desse papo e quer saber mais do Basile, do Li Shu com você. Olha, eu tenho um curso já gravado, né? Tá no meu site também. Quando você clica lá no link que está na bio, vocês já vão ver as opções e tal. Tem um curso já gravado que não precisa ter nenhum conhecimento avançado. Começa pelo básico, mas eu ensino como eu aprendi. Então, a pessoa vai ter conhecimento dos caracteres chineses, porque, né, uma interpretação, pelo menos, né, uma interpretação básica dos caracteres. Então, eu explico também os caracteres, que é fundamental, que pelo caractere você consegue entender muita coisa. Os caracteres na verdade, um desenho, né? Os caracteres originais, eles são um desenho. Então, quando eu explico, olha, por que essa pessoa tem essas características tal, e eu mostro o caractere, fica tão evidente. Então, vocês vão ter que saber também um pouquinho de caractere chinês, mas da forma que, não foi da forma que eu aprendi, mas da forma como eu mastiguei, eu acho que ficou bem inteligível, digamos assim. Então, assim, tem curso lá, assim, gravado, preciso dar mais, mas o tempo com os atendimentos não tem deixado muita liberdade para eu formar outro curso. Então, mas qualquer dúvida, gente... obrigada, Eduardo. Se vocês tiverem dúvida, tal, o Eduardo é um que sabe, eu respondo na hora, né? Você sabe que ele pode testemunhar. Eu adoro responder pergunta, bato altos papos com as pessoas e tudo. É um prazer enorme poder divulgar um pouquinho mais e passar um pouquinho desse conhecimento. Amo. Maravilha, Marina. Olha, eu super agradeço a tua disponibilidade, assim, foi incrível, assim, super atenciosa. E, assim, eu espero realmente te chamar para uma próxima, para a gente explorar mais, porque, assim, as perguntas foram incríveis, a gente não conseguiu responder todas ainda, né? Enfim, e queria te agradecer mais uma vez, Marina, falar aí que eu estou com as portas abertas quando quiser, a gente conversa de novo, e eu espero mesmo te chamar. Porque... vamos, dá para explorar ainda bem mais coisa. Vamos sim, com certeza. E eu também quero agradecer o espaço. Eu sei que o seu público é mais da astrologia ocidental, então você foi bem corajoso de me convidar, porque, né, quebra uns paradigmas aí. Obrigada, Luciana. E assim, né, corto convidado meu, me deu liberdade total. Eu tô aqui, assim, só gratidão mesmo, muito feliz. Imagina, eu aprendi bastante hoje contigo, Marina. Eu acredito que quem frequenta as lives aqui, quem está aqui toda semana e assistiu, com certeza pôde aprender um pouco mais também contigo, né? Queria agradecer o Ricardo, aí o Eduardo, Camila, todo mundo que entrou, que passou por aqui. Sandra, obrigado aí, Ricardo. E na semana que vem estamos de volta aí com mais uma live astrológica incrível, também com um tema que amanhã eu revelo para vocês. Vamos ficar hoje com o clima da astrologia chinesa aqui da Marina. E, bom, se você está vendo essa live, se você curtiu,
compartilha com alguém que gosta de astrologia, que tem interesse para saber sobre astrologia chinesa, né? Lembrando que essas lives ficam salvas aqui nos Reels, elas estão também no YouTube, @PauloNapoli, e também no Facebook. E para quem quer aí conhecer mais sobre o trabalho da Marina, @Bazi, com I, _by, Marina. Certo, Marina? É isso? Perfeito, perfeito. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu. Qualquer coisa eu estou à disposição, qualquer outra dúvida, alguma coisa que não ficou respondido aqui, já me manda no privado lá que eu respondo. Amo essas perguntas porque me enriquece muito até como profissional. Obrigada, obrigada, Paulo. Muito, muito. É isso Obrigada aí, gente. Marina, uma ótima noite para você, pra ótima noite a também. todos, todas e todes, e até semana que vem, gente. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.